A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos mais uma vez. Receba esta paz maravilhosa, esta doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz gloriosa vá ao teu encontro, onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil, em qualquer estado, qualquer cidade, qualquer município, ou que seja até mesmo fora do nosso Brasil, que esteja nos ouvindo em qualquer parte do mundo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance. Evangelista Odete, cumprimentando a todos com esta paz maravilhosa e com muita alegria. Nós já estamos aqui para a oração. São 25 minutos de oração e esta oração é especial. Pelas crianças, nós queremos orar pelos pais, nós queremos orar pelas famílias. Nós sabemos que a família é um dos maiores alvos do inferno, do inimigo, de Satanás, do destruidor, do matador de sonhos. As famílias é o alvo de Satanás. E ele está aí usando leis, decretos e muito mais para a desconstrução da família, para a desconstrução daquilo que Deus criou com perfeição, daquilo que Deus abençoou. O diabo está aí há séculos tentando destruir. Mas nós vemos que nos dias de hoje, as nossas crianças se tornaram um grande alvo, um grande e maior alvo do destruidor. Por que as crianças? Quando Jesus abriu os braços e disse, olha, deixai vir a mim todos os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. O diabo ouviu e ele está aí, principalmente de umas décadas, vindo para a geração presente. Olha, quantas crianças têm sido vítima da destruição. Você olha para uma criança tão inocente, tão indefesa, e como é que as pessoas não conseguem, nem todos conseguem ver isso, ver a criança como uma atração, um objeto de prazer. E é o que o diabo tem feito, o matador de sonhos, está aí destruindo. Nós não fazemos ideia de que milhões de pessoas desaparecem enquanto nós estamos, quem sabe, passeando, festejando, descansando, trabalhando, se alegrando, reunido até mesmo com a nossa família. Quantas milhares de crianças que já desapareceram. E essas crianças são levadas para onde? Qual é o fim destas crianças? O que estão fazendo com estas crianças? Só Deus, que é onipresente, sabe. E o que nós vamos fazer? Sair pelas ruas? Formar um grande exército de revoltados, de indignados e sair pelas ruas, tentando combater este crime, tentando combater este mal, tentando combater, impedir que o matador de sonhos continue destruindo a vida das nossas crianças? Nós vamos orar. Se as autoridades humanas não podem fazer nada, o nosso Deus pode. E nós vamos orar. Vamos orar pelos pais que estão aí em desespero, pelo sumiço, pelo desaparecimento de seus filhos. E nós vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelos pequeninos que estão nos orfanatos. Tem criança que nasce lá na maternidade e são deixadas lá no berçário. As mães vão embora e deixam as crianças lá. Por quê? Porque são mães drogadas, são mães que vivem alcoolizadas. Elas estavam boas só na hora que foram para a maternidade. Tem umas que vão até cheirando bebida ou drogas. Ganham seus filhos e não se importam. Não se importam com essas crianças. E essas crianças são imediatamente, no dia da alta,
elas são levadas para o conselho tutelar e lá ficam num abrigo durante 5, 8 anos, 10 anos, e elas vão sendo mudadas, elas vão mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de orfanato, mudando nos estabelecimentos. Elas saem de um município e vão sendo transferidas para outro município, para outro estado, né? Ou saem dos municípios, das cidades pequenas e são transferidas para a capital do estado. E é assim que essas crianças vão se criando. Tem crianças que estão aí na faixa etária de 10, 11, 12 anos, que nunca receberam o abraço de uma mãe. Passa o Dia das Mães, eles ouvem falar que existe mãe, mas lá eles têm funcionários que cuidam deles. Não são visitados. E eu quero convidar você, se você nunca fez visita, se você não tem tempo para fazer visita, mas tire tempo para orar por essas crianças. Jesus abriu os braços e ele disse, olha, não impeça. Não impeça eles de vir a mim. Deixai-os vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Tem criança que já cresceu, já não é mais uma criança, é um adolescente, um pré-adolescente, já está na adolescência. E tem muitos que completam seus 18 anos. E aí eles saem, têm a liberdade de sair. Ninguém nunca adotou, nunca levou para um lar, nunca levou para passar um final de semana no meio de uma família. Eles foram criados lá neste abrigo. E aí completam seus 18 anos, eles são preparados psicologicamente para viverem suas vidas fora daquele orfanato, fora daquele estabelecimento. Às vezes até encaminhado por alguém que acompanhou eles ali durante anos, ou ajudado por pessoas que estão de fora, que não conheceram ele lá no estabelecimento, mas que dão a chance, abrem a porta de um trabalho, seu primeiro emprego, e eles vão viver suas vidas. Lá eles não podem ficar porque já completaram 18 anos. Mas neste meio tempo, muitos nem chegam à adolescência. Tem crianças que fogem, não fogem para encontrar com a família, fogem para ir para as ruas. Outros se suicidam, outros morrem. E olha, quantos que crescem ali com essa dor, com essa tristeza de não ter uma família, de não poder conhecer, porque ter eles têm, só que a família nunca se apresentou. Eles têm, quem sabe, uma avó, um vô, um tio, uma tia, um primo. Eles têm um parente, mas nunca procuraram. Sabe que está lá, mas nunca procuraram. Fazem descaso. Realmente abandonaram. E a mãe, tomada pela droga, tomada pelos vícios, nem consciência não tem do que praticou, do que fez. Muitas até dizem, olha, eu pequei menos, porque pelo menos não abortei, não matei, não tirei a vida, mas ganhei e deixei lá na maternidade. Ela não tem mesmo condições de criar. Então olha a dor, olha o trauma que essas crianças trazem. Vocês fazem ideia do trauma destas crianças que choram e nunca vão poder chamar ou falar no seu choro, chamar a mamãe ou papai? Porque para elas não existe pai e mãe. Elas têm, biologicamente elas têm, mas nunca procuraram. Nunca foram lá visitar. E eles crescem com este trauma. A dor do desprezo, do abandono. Nós vamos orar neste momento pelas crianças. Eu quero convidar você, tire um tempo agora para orar. O teu bebê, a tua criança, o teu filho, a tua filha, quem sabe está aí deitadinho, numa cama confortável, que você trabalhou, quem sabe até pagou a prestação, mas você deu para os teus filhos alguma coisa. Mas tem crianças fora, no orfanato, nos abrigos de menores,
Nas ruas tem crianças que não sabem o que é ter um lar, ter um pai, ter uma mãe. Mas nós somos filhos de Deus, servos do Deus vivo. Somos intercessores e nós vamos interceder por estas crianças, por esses pequeninos. Nós vamos interceder por aqueles que choram, por aqueles que têm uma dor na alma, a dor do desprezo, do abandono. O nosso Deus sabe como cicatrizar esta ferida que está aberta no coração, na alma destas crianças. Deus sabe o que fazer, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. E Ele vai trabalhar, Ele vai agir, Ele vai operar. Nós não temos condições de sair por aí adotando todas as crianças que são abandonadas. Não temos condições de sair presenteando todas as crianças que estão no orfanato ou num abrigo de menor. Mas nós podemos orar por elas, para que Deus possa realizar uma grande obra. Então vamos orar neste momento. E a palavra de Deus é linda. É uma palavra maravilhosa. 9 de Salmos, verso 12 e verso 13. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esqueça do clamor do aflito. Compadeça-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduzem os que me odeiam. Tu que me levantas da porta da morte. Esta é uma palavra forte, palavra maravilhosa, ela é forte. Só o Senhor, para livrar, para guardar, para proteger, para resgatar, para cuidar, para zelar, para restaurar, para dar vida, para fazer levantar e voltar a andar, para trazer de volta para onde levaram, para quebrar muralhas, despedaçar barreiras, impedimentos. O matador de sonhos está aí, destruindo a vida de muitas pessoas. E nós, muitas das vezes, estamos aqui só se preocupando conosco. E achando que não temos o dever nem o compromisso de ajudar estas pessoas. Mas nós temos o dever e o compromisso de ajudar, de orar por elas, de clamar a Deus em favor delas. Porque nós somos conhecedor da palavra. Porque nós somos conhecedor que existe um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Nós nos colocamos, Senhor, neste momento, na sua presença em oração. Pai querido, Pai amado, queremos sentir as dores, porque o Senhor levou lá na cruz do Calvário a dor da humanidade. O Pai chegou a virar as costas para não ver o sofrimento do seu filho, no momento em que ele declarava: Pai, tudo, Pai, que foi programado, tudo, Pai, toda a ação de salvação, Pai, para a humanidade está sendo agora consumada. Até a terra sentiu. O céu ficou escuro. A terra tremeu, houve abalo, houve terremoto. Até o mundo que Deus criou sentiu. Imagine os anjos no céu, vendo toda esta cena de um Deus que veio do céu para salvar uma humanidade incrédula, uma humanidade má, uma humanidade carrasca, uma humanidade que não valorizou
que não amou, que não creu, que desprezou e que desprezam até nos dias de hoje. Eu quero acreditar que os anjos estavam todos lá, preparados e pedindo a Deus, dar-nos apenas uma ordem, Deus. Dá-nos apenas uma ordem, nós desceremos e acabaremos com o mundo. Destruiremos os seres humanos, destruiremos o mundo. Porque olha o que eles fizeram, olha o que eles fizeram com o Cordeiro, olha o que eles fizeram com Jesus, olha o que eles fizeram com o Filho do próprio Deus, olha o que eles fizeram. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para vir a este mundo só para sofrer, para padecer, para passar pela humilhação que Jesus passou. Os anjos estavam lá preparados. Mas se Deus ordenasse aos anjos que viessem destruir a terra, então não seria uma vitória. Jesus precisava passar por tudo aquilo, para que hoje a humanidade fosse salva, liberta, resgatada. E ainda nós vemos, Pai, diante de toda a crueldade, diante de todo o desprezo pelo sacrifício vivo do Calvário, nós vemos aí crianças, Senhor. Crianças sendo sacrificadas, crianças sendo abusadas, crianças sendo, meu Pai, violentadas, crianças sendo mortas, crianças, meu Deus, sendo enjauladas. Olha para o mundo, olha para a humanidade, Senhor. Olha para o nosso Brasil. Olha quantas crianças que desaparecem. Quantos pais em desespero, aflitos, em pranto, em lágrimas. Quando Jesus arrastava a cruz, subindo para o Calvário, ele passava e via todos chorando. E via as mulheres chorando. E ele então olhou e disse para as mulheres: não chores por mim. Antes, chorai pelos vossos filhos. E hoje está aí, Senhor, quantos pais chorando, quantas mães em desespero, quantas mães dando crise, quantas mães desmaiando, quantas mães, ó Deus, revoltadas, indignadas, Pai, até com a justiça que é tão lenta, indignada com as autoridades humanas que não podem fazer nada, Senhor, diante do sumiço de uma criança. Olha quantas crianças, Pai, abandonadas na maternidade. Quantas crianças que nem chegaram a nascer, foram abortadas, tiradas de dentro das mães a pedaços, arrancadas, Pai, esquartejadas ainda lá dentro do ventre. Inocentes, indefesos, sendo puxados, sendo arrancados, sendo mortos, sendo feridos dentro do ventre da própria mãe. E quantas que nasceram, Senhor, e as mães não quiseram, rejeitaram. E quantas crianças que os pais estão fazendo de tudo, Senhor, para dar o melhor aos seus filhos. E agora, Pai, foram tirados de seus pais. Foram arrancados de seus pais. Pai querido, Pai amado, só o Senhor com os seus olhos que contemplam, que vê todas as coisas e que nada se esconde do Senhor. Só o Senhor para ver a situação, ó Deus, olhando aí dos altos céus, olhando do seu trono de glória e vendo, Senhor, todo o movimento, toda a desgraça, esta peste, Senhor, que se espalhou pela face da terra. A matança, Senhor. Olha quantas crianças foram mortas, foram matadas, foram assassinadas nas guerras. Olha quantas crianças mortas na África, na Ásia, na Europa,
aqui no Brasil, nos demais países. Olha quantas crianças foram mortas, Senhor, lá em Israel, decapitadas, cortadas suas cabeças fora de seus corpinhos. Qual foi o crime que essas crianças praticaram? Não, Senhor, não se tratava, Senhor, de um crime, e não apenas de uma vingança, mas se tratava, Senhor, de algo, ó Deus, que já estava planejado. É que ninguém sabia, ninguém imaginava, mas tudo já estava planejado. Era o sacrifício, o derramamento de sangue de inocentes. Ah, Deus querido, Deus amado, nós clamamos pelas crianças do nosso Brasil. Nós clamamos pelas crianças, Pai, da cidade onde moramos, aonde vivemos. Nós clamamos, Pai, pelas crianças dos 27 estados brasileiros, dos mais de 5.574 municípios. Olha quantas crianças, Pai, nos bairros, nas comunidades pobres e carentes. Quantas crianças, meu Deus, nas cidades, nas casas, nos condomínios, nos prédios, nos apartamentos, nos sobrados, nos barraquinhos, nas ruas. Quantas crianças, Pai, dentro dos hospitais, dos prontos-socorros. Quantas crianças, Pai, nos orfanatos, nos abrigos de menores. Quantas crianças, ó Deus, que estão aí, meu Pai, longe de suas casas, longe de seus pais. Estão aí, ó Deus, quem sabe enjaulados, quem sabe subterraneamente, Pai, escondido num lugar aonde ninguém pode encontrar. Mas já se deu o caso de muitas crianças, Pai, serem encontradas pelas autoridades. As buscas são grandes, Senhor, pelos litorais, pelas montanhas, pelos sítios, pelas chácaras, pelas fazendas, pelos lugarejos. Muitas das vezes, Pai, tão perto de seus pais, mas os pais não conseguem. Esta mãe ouve o choro de seu bebê. Esta família ouve o choro da sua criança, mas está invisível. Está aí, quem sabe, Pai, num sofrimento. Está aí acorrentadas. Estão aí, Senhor, sendo machucadas, maltratadas, e não tem quem as livre. Por isso nós estamos orando e pedindo o socorro divino pelas crianças, Pai. Olha as milhares e milhares de crianças desaparecidas. Que a mão do Senhor possa alcançar, Pai. Esta oração é uma oração especial em favor das nossas crianças. Aqueles que nós nem conhecemos, mas que estão aí, meu Pai, sobre o domínio do mal. Que estas vidas sejam resgatadas. Que estas crianças, Pai, sejam resgatadas. Olha o que o salmista está dizendo. Lembra, Senhor, lembra deles. Não esqueça do clamor dos aflitos. Compadeça-te, Senhor, de nós. E vê o sofrimento. Reduza. Vai reduzindo, Pai. Os que nos odeiam e que se levantam contra nós, nos levam, nos empurram até a porta da morte. Quantos, meu Pai, que precisa de socorro? Quantos que precisam de ajuda? Quantos que precisam de resgate, de livramento, de proteção, de segurança? Olha as crianças nos hospitais, a pais chorando porque os filhos estão em tratamento.
sabem que está sofrendo, mas ainda os seus olhos estão enxergando. E aqueles pais que perderam seus filhos e nunca mais viram, nunca mais encontraram, não sabe para onde foi levado, não sabe com quem está, qual é o fim destas crianças. Quantos pais que depois que encontraram já estavam mortos. E são poucos os que encontram, são poucos os que resgatam. O Senhor é poderoso, ó Deus, para agir, abrindo as portas de escape, abrindo as portas, ó Deus, para que essas crianças sejam encontradas antes que pereçam. E quantos, Pai, que já pereceram, milhões de crianças, milhares de famílias. O matador de sonhos está aí se divertindo, o matador de sonhos está aí sorrindo, o matador de sonhos está aí alegre, porque conseguiu destruir o sonho de muitas famílias, sonho de muitas crianças, o sonho de milhares de pessoas. Mas o Senhor há de fazer justiça. O Senhor é o Deus justo, aquele que julga as nações com justiça. Ah, Deus querido, Deus amado, é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar mãos que não estão encolhidas, mas estão estendidas. Possa ir de encontro agora, Senhor, com os que precisam do socorro urgente, da bênção urgente. O salmista chegou a dizer lá no Salmo 18, livra-nos, ó Deus, dos nossos fortes inimigos, dos que nos aborrecem, porque eles são mais poderosos do que nós. Quantos que lutam, quantos que estão aí na batalha, na peleja, tentando combater, mas é um mal, Senhor, que não pode ser combatido, nem com armas deste mundo, e nem por homens. Olha, Pai, só o Senhor para combater este mal, só o Senhor para combater, ó Deus, esta peste que tem se alastrado sobre a face da terra. Olha para os corações de pais, de mães, familiares, inconsolados, inconformados, sem alentos pelo sumiço, pelo desaparecimento das crianças. Olha aqueles que são maltratados. Olha quantas crianças passando fome, morrendo sem medicamento, sem ajuda, sem recurso, sem auxílio, sem socorro. Que o Senhor possa ser o socorro dos pequeninos. Estenda as suas mãos, ó Deus. Dá ordem aos seus anjos. Os anjos não vieram no dia que Jesus foi crucificado, porque Jesus precisava cumprir com... Senhor, com tudo que já estava ali, planejado desde o princípio, era salvação para a humanidade. Mas hoje o Senhor pode dar ordem aos seus anjos para vir a este mundo, Pai, socorrer os pequeninos, socorrer os que estão, Pai, desalentados, desesperados, desesperançados, decepcionados, enlouquecidos, Pai, pelo desespero, tomado pelas aflições. Que o Senhor possa socorrer. É o nosso pedido. Não pedimos, Pai, nem ouro e nem prata, porque para nada serve, Senhor, na hora, meu Pai, do desespero. Mas nós pedimos o socorro divino, Senhor, em favor dos lares dos brasileiros, em favor das crianças brasileiras, em favor dos pequeninos, dos recém-nascidos, dos que nasceram, meu Pai, antes do tempo. São as crianças
nascidas que estão lá na maternidade correndo risco de desaparecerem, de serem tiradas dali, ó Pai, sem que a família veja. Que a mão do Senhor possa alcançar, Pai, nas maternidades, nas ruas, nos lares. Que a mão do Senhor esteja estendida, Pai, protegendo as nossas crianças, livrando deste mal tão cruel, livrando, meu Pai, dos abusadores, livrando, meu Deus, das autoridades, porque tem muita gente por trás, Senhor, de tudo isto, desta máfia. Tem muita gente, Senhor, por trás. Ó Deus, de todo este mal, de todo este tráfico, que é chamado desta forma, o tráfico, Senhor, de crianças. Toma nas suas mãos, Pai. Realiza uma grande obra, faça a maravilha. Cuida do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Nós sempre estamos pedindo as bênçãos, pedindo para o Senhor nos livrar do roubo, dos assaltos, dos sequestros, dos males invisíveis. E, Senhor, são milhares e milhares, Pai. Inclusive as crianças passando por esses males invisíveis. Elas são o alvo. As crianças têm sido alvo dos maiores males invisíveis na face da terra. Que o Senhor possa livrar. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que oraram conosco. Você que tem uma criança da família desaparecida, você que tem uma criança da família que está em tratamento, está hospitalizada, está se tratando de uma leucemia, de um câncer, de doenças crônicas ou genéticas, creia no poder do nosso Deus, que Ele pode fazer maravilhas. Tenha fé, confie. Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, e venha estar em oração conosco todos os dias. Estaremos orando pelas famílias, pelo Brasil, pelas autoridades, pelas nossas crianças, pelos adolescentes, os jovens, os idosos. Vamos orar uns pelos outros, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz mais: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é tempo, agora, este momento é tempo de orar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele está perto. Mas se Deus está perto, por que Ele tem permitido o desaparecimento, o roubo, o sequestro das crianças? É por causa do desprezo. Olha quantas pessoas que desprezaram a Jesus Cristo. Olha quantas pessoas que desprezam a verdade. Olha quantas pessoas que não faz caso. Não, eu não preciso de Deus. Eu tenho dinheiro. Não, eu não preciso de Deus, eu trabalho. Eu tenho braços e pernas, tenho saúde, eu trabalho. Tudo que eu tenho, conquistado por mim mesmo. Mas o livramento, a proteção, é somente Deus que pode dar. Salmo 127, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter muito dinheiro. Pode até colocar aí, um exército de homem em volta da tua casa. Mas se Deus realmente não cuidar, toda essa vigilância, toda esta sentinela é em vão. É a palavra que está dizendo. Só há segurança onde Deus se põe presente e dá a segurança. Se Deus não edificar a nossa casa, todo o nosso trabalho e o nosso esforço é em vão. É inútil, diz a palavra do Senhor. Então vamos crer. Vamos buscar, vamos
confiar, vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, enquanto Ele está perto e pode nos ouvir. E eu te convido a orar conosco todos os dias. Estamos aí com oração à noite e também todas as manhãs. Orando, apresentando o nosso lar, a nossa casa, colocando tudo nas mãos do Senhor. Você pode curta para ajudar o nosso canal, compartilhe esta oração para que mais vidas sejam alcançadas, principalmente os pais que estão em sofrimento pela perda, pelo desaparecimento de seus filhos. Muitos casos agora nos últimos dias. Vamos orar também pelas crianças. Vamos orar, vamos clamar a Deus pelo nosso Brasil. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que o Senhor tome providência. Para que o Senhor resolva este grande problema, que não é só na nação, mas são as famílias que estão enfrentando. Vamos orar, nós também temos crianças na nossa família. Vamos orar e vamos pedir o socorro divino, o livramento, a proteção para Deus. Você pode deixar aí no espaço dos comentários o seu pedido de oração, se você conhece alguém, alguma família que está com filhos desaparecidos, deixa o nome dos pais aí, deixa o nome da criança, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. O Senhor irá dar vitória, Deus irá tomar providência. Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que não está no nosso alcance. Deus pode fazer. Deus pode requerer o sangue que foi derramado, sangue que está sendo derramado, as crianças que estão sendo mortas, as crianças que estão sendo traficadas, as crianças que estão sendo tornadas em objetos de prazeres. Que o Senhor possa trabalhar. Tem muitos pais que colaboram para isso. Tem muitas mães que tiram foto de suas menininhas, de suas criancinhas e vendem por dinheiro. E não é dinheiro para enriquecer, não. Não é nem dinheiro que mata a fome. O dinheiro maldito. Tem muitos pais que consentem este mal, concordam e consentem. Por isso que esse mal está entre nós. Mas que o Senhor possa tomar providência da melhor maneira possível. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor e crer que Deus irá fazer justiça. Que Deus irá julgar. Que Deus irá fazer justiça. Que o Senhor irá tomar providência. Deus abençoe vocês. Um forte abraço da evangelista Odete, de toda a família Rodrigues. Fique na paz do Senhor Jesus. E nós voltaremos aí em poucas horas com mais oração. Vamos orar, vamos clamar a Deus. É o mês de outubro, o mês das crianças. Vamos orar pelas crianças. Os males estão sendo aí, já está se espalhando pela nação. Tem muita gente já se preparando para esses dias e nós estamos nos aproximando deste dia. Então vamos clamar a Deus, vamos pedir em favor das crianças cristãs, das crianças que a família, os pais fazem parte apenas de uma crença, de uma religião. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus o socorro pelas crianças, a proteção, o livramento, o resgate, para que o Senhor também já prepare resgate para aqueles que vão entrar em perigo, para aqueles que já está sendo aí cercado e rodeado pelo matador de sonhos, pelos destruidores. Vamos orar, vamos clamar a Deus. As nossas orações não serão em vão. Creia nisso, confie em Deus, busque a Ele, peça o socorro, peça o livramento, peça a proteção. E o Senhor nos dará. Deus abençoe.